tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho mais sobre Modal Zushi, que é uma das melhores histórias que eu já conheci na minha vida, e por conta disso eu acabei resolvendo trazer um projeto envolvendo essa história. Eu já fiz um vídeo apresentando o projeto, eu vou deixar ele linkado aqui. Eu resolvi fazer esse projeto principalmente porque a Tencent Penguin, produtora da animação de Modal Zushi, está lançando agora a última temporada dessa história, e por conta disso eu resolvi trazer, além de reviews de cada um dos episódios dessa última e terceira temporada, resenhas e vídeos relacionados à história que está presente no livro. Nesse vídeo especificamente eu vou falar, trazer um panorama da primeira e da segunda temporada de Modal Zushi, e depois falar o que eu espero para a última temporada. Antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês curtem, comentem e compartilhem esse vídeo. Para que vocês se inscrevam aqui no canal, porque é uma forma de me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos sobre livros, sobre animes, sobre mangás, sobre outras formas de conteúdos e de entretenimento que a gente ama tanto. Então, a primeira temporada de Modal Zushi, ela começa com o patriarca Yiling, que é o Wei Wuxian, que acaba sendo assassinado por causa da reunião de todas as seitas grandes ali, que viam ele como um demônio, como uma pessoa que não devia estar ali naquele mundo, porque ele era o criador da cultivação demoníaca. Esse ramo da cultivação era abominado por todo mundo da cultivação, e por conta disso o Wei Wuxian acabou morrendo. Bom, eu queria dizer também que cada um dos personagens ali, eles possuem 3 nomes. Eles possuem um nome de nascimento, o nome que eles são chamados e um nome de cortesia. O Wei Wuxian mesmo, ele tem o nome de nascimento dele é Wei Ying. O nome que ele acaba sendo chamado, a maior parte do anime, é Wei Wuxian. E o nome de cortesia que ele acabou ganhando por causa do título e das coisas que ele faz é Patriarca Yiling. Então ele acaba morrendo, ele fica morto por 13 anos, até que um belo dia um jovem acaba sacrificando o próprio corpo para que o Wei Wuxian pudesse tomar posse desse corpo e se vingar dos familiares desse jovem que acabou se sacrificando. Bom, já deixo adiantado também que o Wei Wuxian, ele não queria ressuscitar, ele estava morto de boa, mas ele acabou sendo obrigado a tomar posse do corpo desse jovem porque o jovem simplesmente quis. Algumas coisas acontecem ali e o Wei Wuxian, ele acaba encontrando um antigo conhecido dele que ele sempre esbarrava na primeira vida dele. Esbarrava e ele sempre discutiam e eles sempre estavam em lados opostos. Por conta disso, o Wei Wuxian sempre achava que essa pessoa que ele reencontrou, ele sempre achou que eles funcionavam como água e óleo, eles nunca combinavam. E essa pessoa é o Lan Wangji, ou Lan Jian, ou Han Guangjun. Esses são os 3 nomes do Lan Jian. Ele acaba encontrando, então, o Lan Jian, e ele acaba tendo que ir para a seita Guzulan, que é onde mora o Lan Jian, por conta de umas coisas que aconteceram ali, que envolveram tanto o Wei Wuxian quanto o Han Guangjun, tanto outros personagens ali. O Wei Wuxian, ele reencontra também o Jian Sheng, que era como se fosse um irmão para o Wei Wuxian na primeira vida deles, que eles funcionavam como uns irmãos mesmo. E algumas coisas aconteceram ali para que Jian Sheng tivesse um ódio extremo pelo Wei Wuxian, não suportasse mais o Wei Wuxian e quisesse matar ele realmente. Ele também encontra 2 discípulos ali, 2 juniores, que vão ter muita importância, muita relevância para a história. 2 juniores são o Jinling,
que ele é o sobrinho do Jian Sheng. Ele não tem pai nem mãe, porque eles acabaram morrendo com ações que indiretamente e diretamente envolveram o Wei Wuxian e seu principal subordinado, que era o General Fantasma. Outro discípulo que eles encontram ali da seita Guzulan, o Lan Shizui, acaba tendo uma grande afeição pelo jovem Mo Shan-yu, que é o jovem que cedeu o corpo para o Wei Wuxian. Ele acaba sendo muito cortês e muito gentil com esse jovem, com nenhum dos personagens ali sabe que é o Wei Wuxian que está de volta. Eles só acham que é um jovem lunático, faz coisas demoníacas e que ele não tem tanto talento assim quanto o Wei Wuxian tinha. Pelo menos quase nenhum daqueles personagens ali sabe que é o Wei Wuxian. Apenas 2 deles começam a desconfiar. Pelo menos o Jian Sheng ali mesmo, ele já desconfia que é o Wei Wuxian. Mas um outro personagem ali eu vou falar mais pra frente sobre ele. Então a gente começa a ter vários flashbacks sobre o passado do Wei Wuxian. A primeira temporada é mais sobre o passado do Wei Wuxian, desde o momento em que ele conhece o Lan Wangji até o momento em que ele se torna patriarca Yiling. Então a gente vai ver muita coisa interessante acontecendo ali. Então o Wei Wuxian, ele foi estudar quando ele tinha uns 15, 16 anos. Ele foi estudar na seita Guzulan, junto com outros adolescentes ali. Eles foram estudar lá. A seita Guzulan era uma seita muito regrada à disciplina e à ordem. E por conta disso, eles tinham 3.000 regras escritas mesmo em um muro de pedra enormes ali, sabe? E já no primeiro dia, já na primeira noite que o Wei Wuxian chega ali na Guzulan, ele já quebra 3 regras e ele quebra essas regras diante do Lan Jian. Então é assim que começa a relação dos dois, com o Wei Wuxian fazendo quebrando muita regra, ele sendo o inferno na terra ali na Guzulan. O Wei Wuxian, ele era muito imperativo, ele era muito extrovertido, ele era muito cheio de fazer as coisas, sabe? Ele atormentava muito a vida das pessoas ali, era arteiro mesmo, ele não tinha vergonha na cara, sabe? O fogo do cu dele nunca apagava quando ele era bem jovem. E uma das pessoas que acabam tendo que conviver com o Wei Wuxian é o Lan Wangji. E o Lan Wangji, ele é o total oposto do Wei Wuxian. Enquanto o Wei Wuxian não cala a boca, enquanto o Wei Wuxian, ele é totalmente sociável, ele segue as regras direitinho, ele é totalmente disciplinado, ele é totalmente na paz, sabe? Enquanto isso, o Wei Wuxian é ao contrário. O Wei Wuxian, ele vivia atormentando o Lan Jian, sério, de verdade, ele vivia atormentando o Lan Jian durante esses meses aí que ele estudou na Guzulan. Tanto até que eu vou falar um trecho aqui do livro. Eles estavam numa missão lá, muito séria essa missão. Aí eles resolveram a missão. Aí a narradora falou assim: acabada a missão, agora o Wei Wuxian foi atormentar de novo a vida de Lan Jian. De tão que ele era maravilhoso e fogo no cu mesmo. A gente pensava o quê? Que o Lan Jian, ele por ser totalmente oposto ao Wei Wuxian, ele iria odiar essa pessoa, ele iria querer ficar o mais longe possível do Wei Wuxian. Mas não, acontece o oposto. A partir das ações do Wei Wuxian, a partir do que ele acaba fazendo, o Lan Jian acaba começando a ter uma certa afeição, começa a despertar sentimentos, ele começa a ter uma certa atração, começa a sentir certos sentimentos e emoções pelo Wei Wuxian. A gente também vê bastante a relação do Wei Wuxian com o Jian Sheng. Eles eram como irmãos, eles
eram muito amigos mesmo, sabe? Eles eram unicarne. E o Jian Sheng estava sempre ali para ajudar o Wei Wuxian. O Wei Wuxian também estava sempre ali para ajudar e apoiar o Jian Sheng. No futuro era para que o Jian Sheng fosse o líder da seita dele. E o Wei Wuxian era para ser o servo do Jian Sheng. Então, tipo, eles tinham uma relação muito legal. De irmandade, de amizade. Eu esqueci de dizer aqui, mas o Jian Sheng e o Wei Wuxian, eles pertencem à mesma seita, que é a Yumeng Jiang. Dito isso, a gente vê outros momentos ali em que o Wei Wuxian e o Lan Zhan acabam se encontrando, alguns momentos mais leves, alguns momentos mais divertidos, e outros momentos mais pesados e um pouco mais tensos. Como ainda nessa primeira temporada a gente vê confronto entre todas as 4 seitas com a seita Qin Shan Wen. A seita Qin Shan Wen, ela era a maior ali, ela era soberana e ela tinha como símbolo o sol para representar que ela era toda poderosa e por isso ela agia como se fosse uma seita tirânica mesmo, querendo fazer com que as outras seitas se juntassem e se alinhassem à seita Qin Shan Wen. As 4 outras grandes seitas meio que quiseram se opor, e essas outras seitas são a Qing Nai, a Lan Lingjin, a Yumeng Jiang e a Guzulan. Mas a gente vê também ali uma destruição parcial da seita Guzulan. O pai do Lan Zhan acaba morrendo, o irmão dele acaba sumindo. E mais pra frente a gente vê o massacre mesmo, tipo, todo mundo morrendo da seita Yumeng Jiang por conta de algumas ações mínimas que estavam sendo justas, mas que, de acordo com a seita Qin Shan Wen, eram um afronte a permanência deles, a eles. Então eles acabaram massacrando mesmo toda a seita Yumeng Jiang, desde os servos, desde os juniores, desde os discípulos até os grandes líderes ali daquela seita, que é o pai e a mãe do Jian Sheng. Os únicos que sobrevivem mesmo dessa seita é o Jian Sheng, é o Wei Wuxian e a irmã do Jian Sheng, que também é maravilhosa. A gente vê várias cenas ali dela, tanto na primeira quanto na segunda temporada, e ela é uma personagem incrível, de verdade. Eu sinto amor por essa personagem. Bom, eu queria deixar registrado aqui que outra personagem que eu sinto um amor... Nossa, eu amo muito essa personagem. É a mãe do Jian Sheng. Eu acho que ela é muito maravilhosa. Ela se impõe da forma que ela tem que se impor. Ela sabe o lugar dela. Ela reconhece o lugar dela como senhora de uma grande seita. E ela é maravilhosa. Ela não tem trava nas línguas. E ela vai falar o que ela tem que falar. Ela vai se impor da forma que ela tem que se impor. E ela é maravilhosa. Eu acho que, assim, dos personagens secundários de Modal Zushi, essa personagem é a minha favorita. E toda vez que ela entrava em cena, eu ficava emocionadíssima. Então a gente tem a queda ali da Yumeng Jiang e mais pra frente a gente tem o surgimento do patriarca Yiling. E o Xian, então, ele começa a usar então a arte demoníaca. Ao longo dessa primeira temporada inteira, desse flashback inteiro, ele sempre mencionava essa questão de cultivação demoníaca e ir para esse lado, mas a gente viu que ele não queria ir para esse lado. A gente até vê ele conversando com o Jian Sheng, para que eu vou ir
ir caminhar numa estrada desconhecida? Para que eu vou caminhar com desconhecidos, usar métodos desconhecidos, se eu posso muito bem lutar e se eu sou muitíssimo poderoso com métodos conhecidos e com métodos que são perfeitamente aceitáveis? Porque o Wei Wuxian, ele era poderosíssimo também. Da geração dele, ele era o quarto mais forte. Ele só perdia para os 2 irmãos da seita Guzulan e para um carinha ali da seita Lan Linjin. Mas, tipo, ele era extremamente habilidoso e ele não precisava estudar, ele não precisava fazer muito esforço para ser habilidoso. Ele é aquele tipo de pessoa que é habilidosa porque sim. Por conta desses desenvolvimentos, por conta desses acontecimentos, ele se torna o patriarca Yi Ling. E agora ele sabe controlar mortos, ele sabe controlar cadáveres, ele sabe usar métodos demoníacos, ele tá lá com sua flautinha tocando maravilhosamente. Nossa, eu acho muito incrível a música que ele faz com a flauta, controlando os cadáveres. E eu devo dizer que o surgimento do patriarca Yi Ling foi crucial para as 4 grandes seitas ganhassem a guerra contra Qi Shan. Porque ele acabou se tornando poderosíssimo, sabe? Então a gente vê também uma certa vingança do Wei Wuxian contra as pessoas que fizeram mal à seita Yunmen Yang. Ali a serva ali da Qin Shan que vivia ali com uma relação com o Wen Qing, que é o segundo filho da seita Qin Shan. A gente vê eles dois sendo mortos ali de forma muito perfeitamente que bem. Que a gente, desde o momento que a gente vê eles, a gente deseja que eles morram de uma forma muito dolorosa. E é isso que o Wei Wuxian proporciona pra gente. Assim que o Lan Jian, ele vê que o Wei Wuxian adotou esse método, a gente vê que ele quer levar o Wei Wuxian junto dele para a seita Guzulan. Ele está preocupado com o Wei Wuxian, mas o Wei Wuxian interpreta isso como se, por ser uma seita muito perfeita, por ser uma seita que anda muito na linha, ele pensou que o Lan Jian queria levar ele para controlar ele, para que ele ficasse preso ali, para que ele não pudesse ser livre. Mas, na verdade, o Lan Jian estava muito preocupado com o Wei. Outra coisa que eu queria mencionar é a reação do Jian Sheng quanto ao surgimento do patriarca Yi Ling, porque o Jian Sheng, ele não tá nem aí se é um método errado, pelo menos nesse começo. Se estão contra os Wen, está do nosso lado. Não pode ser tão uma pessoa, essa pessoa que está controlando os mortos e que está usando de métodos fantasmagóricos e abomináveis. Tudo bem. Pode fazer a sua função aí. Reparem nisso daí, porque o Jian Sheng, a gente vai ver uma mudança e uma hipocrisia muito grande vindo dele. Eu amo muito o Jian Sheng, mas a gente vai ver umas coisas aí muito erradas vindas do Jian Sheng. E outros personagens ali, 2 servos da seita Qin Shan que eu gostei muito deles, que é o Wen Ning e a irmã do Wen Ning, que agora eu esqueci o nome, mas que são maravilhosos, muito incríveis. O Wen Ning, ele é fofo, dá vontade de colocar ele num potinho. E a irmã dele é maravilhosamente também, muito talentosa. E eles ajudam muito o Wei Wuxian e o Jian Sheng quando eles precisaram. É bom também mencionar alguns objetos que pertencem que são marcantes de alguns desses personagens. Primeiro, o chicote Zidian, que pertenceu à mãe do Jian Sheng e agora pertence a ele. E esse chicote é maravilhoso, tipo, ele é muito poderoso. E também a Guqin, que é um órgão de cordas do Lan Jian. A Shenqing, que é a flauta do Wei Wuxian. A gente vê também as 2 espadas, a espada do Lan Jian, que é a Bichen, e a espada do Wei Wuxian, que é a Suibia, ou tanto faz, porque a segunda temporada tem um ar mais sombrio, um ar mais triste,
porque várias coisas, apesar dos acontecimentos tristes da primeira temporada, ela ainda tem alguns momentos mais leves, alguns momentos mais icônicos. Só que a segunda temporada, a temporada inteira, ela é um pouco mais densa, um pouquinho mais triste. Então, na segunda temporada, a gente volta para o presente. Antes de mais nada, eu queria mencionar também que na primeira temporada a gente vê o surgimento do amuleto do tigre Etígio, um amuleto que controla 5.000, 3.000 cadáveres de uma vez. É um amuleto muito poderosíssimo, criado pelo Wei Wuxian. Então, na segunda temporada, a gente volta para o presente e a gente tem, então, o Wei Wuxian e o Lan Zhan, eles vão partir para uma missão por conta do braço fantasma que apareceu ali na vila em que o Wei Wuxian ele ressurgiu. E esse braço fantasma ele estava com uma energia de ressentimento muito forte, estava matando pessoas, estava causando um caos absurdo. Por conta disso, os dois eles vão partir nessa missão, eles vão resolver algumas coisas ali numa montanha ali da seita Qingdai. E eles vão descobrindo outras coisas, por exemplo, que o antigo líder da seita Qingdai acabou morrendo, e agora quem está como líder é o irmão dele, só que esse irmão dele não bate muito bem da cabeça, sabe? Ele é conhecido como cabeça de vento, e quem acaba meio que ajudando esse irmão do antigo líder da seita são os irmãos jurados desse líder da seita, que é o Lan Xishen e o Jin Guangjiao, que um é o líder da seita Buzulão. O Lan Xishen ele é o irmão do Lan Guangji, e o Jin Guangjiao ele é o líder da seita Lan Lingjin. E aí a gente vê algumas cenas deles dois conversando e falando sobre os últimos acontecimentos, fofocando mesmo. A gente vê também nessa segunda temporada o Wei Wuxian ele acaba esbarrando de novo com o Jiang Sheng e com o Jin Ling. E é nessa temporada que a gente descobre que, apesar do Wei Wuxian ser o patriarca da cultivação demoníaca, controlar cadáveres, fazer um inferno na Terra, ser reconhecido como um demônio, o maior medo da vida dele é cachorros. Então, desde a infância, porque ele tinha que, antes de ele ir para a seita Yumengyang, ele tinha que lutar com cachorros para conseguir comida, e por isso ele tem um trauma muito grande desse animal. A gente vê ali então que o Jiang Sheng ele já sabe que é o Wei Wuxian. Mais pra frente a gente vai descobrir que o Lan Zhan também sabia que era o Wei Wuxian. Desde do segundo episódio da primeira temporada ele sabia que era o Wei Wuxian, por isso também que ele levou o Wei para a seita Buzulan. A gente vê também nessa segunda temporada o nascimento do General Fantasma, que era o Wan Ning, ele acabou morrendo por conta que a seita Lan Lingjin ela estava escravizando os remanescentes da seita Qin Shi Huang, mesmo os remanescentes que não tinham nada a ver com a guerra, que não estavam envolvidos na guerra, mesmo que eram pessoas velhas, idosas e crianças, eram tão vítimas quanto os outros ali contra as outras pessoas da seita Qin Shi Huang. A gente vê ali o Wei Wuxian, ele resgatando essas pessoas, libertando essas pessoas. Então ele leva essas pessoas para morarem na Colina Sepultura, e ali eles formam um povoadinho. Nessa temporada mesmo, o Wei Wuxian ele acaba saindo da seita Yumengyang, desertando. E aí que entra também a questão que eu falei antes. O Jiang Sheng ele é muito Maria vai com as outras. Na primeira temporada ele falava: ai, maravilhosamente que bem, nossa, se essa pessoa tá matando membros da seita Qin Shi Huang, ela é do nosso lado, não sei o que tem. E agora a gente vê o Jiang Sheng simplesmente em posição oposta. Ele tá preocupado com o Wei Wuxian por conta do que ele pode acabar fazendo. Mas a gente vê também que o Jiang Sheng ele não quer, ele quer que o Wei Wuxian siga as ordens dos outros líderes de seita. Ele quer que o Wei Wuxian siga que nem todo mundo, tipo, siga as regras do mundo, sabe?
Mas não é isso que o Wei Wuxian ele quer. Ele sabe que aquelas pessoas ali da seita Qin Shan, eles são tão vítimas quanto eles, então só porque eles têm um nome Wei não quer dizer que eles são realmente do mal. A gente vê alguns momentos engraçados envolvendo o Lan Jian e o Wei Wuxian, um momento bem legal mesmo, em que eles estão ali aos pés da Colina Sepultura e conversando mesmo, batendo um papo bem legal. A gente vê ali uma criancinha ali, eu acho que é a Ing, o nome dessa criancinha, que também era da seita Qin Shan Wen. Ainda nesse flashback, então a morte do cunhado do Jian Sheng pelas mãos do General Fantasma. Como eu disse anteriormente, o General Fantasma ele é o braço direito do Wei Wuxian. Ele é um cadáver feroz, mas ao mesmo tempo ele é um cadáver racional, então ele consegue conversar, ele consegue dialogar muito bem com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele segue ainda as ordens do Wei Wuxian. Então teve um momento ali que o Wei Wuxian acabou meio que se vendo ameaçado, se vendo encurralado ali, e acidentalmente o cunhado do Jian Sheng acabou morrendo. E mais pra frente a gente vê então todas as seitas ali se unindo para resolver o que eles vão fazer com o Wei Wuxian. Acaba que o Wei Wuxian também acaba aparecendo nessa reunião. Não era convidado, mas acabou indo. E ele acaba matando mais de 5.000 pessoas ali, de todas as 4 grandes seitas. A maior vítima desse confronto foi a Shiji dele, a irmã dele. Então, querendo ou não, foi por culpa dele que ela acabou morrendo. E isso destroçou muito ele, mas aconteceu, né? E essa segunda temporada ela acaba com o Wei Wuxian e o Lan Jian chegando ali na cidade Yi, que é uma cidade que vai ser um dos focos ali da terceira temporada. Conversado tudo isso, agora eu vou falar tudo o que eu espero para a terceira temporada de Modal Zushi. Bom, primeiramente eu espero a única coisa que eu queria mesmo nessa terceira temporada é uma coisa que não vai acontecer, porque é por conta de censura mesmo, porque não pode deixar muito explícito visualmente. Lá na China tem alguma coisa assim. Pessoas do mesmo sexo ficando juntos, sabe? Mas eu queria muito ver o Lan Jian tacando um beijão no Wei Wuxian, mas vamos ver o que acontece. Bom, o que eu espero nessa terceira temporada é o quê? O desenvolvimento na cidade Yi, de uma história ali. A gente conhece uns 3 ou 4 personagens ali que tem uma história muito importante, uma história muito perfeita, uma história muito trágica ao mesmo tempo, mas muito maravilhosa também, que esses personagens, eles estão morando ali na cidade Yi. Bom, outra coisa que eu espero acontecer, que vai acontecer, é que eles mostrem o que levou à morte do antigo líder da seita King Nai. Esse líder aí, eu não lembro o nome, mas só que essa pessoa, eu acho que é não lembro. E esse líder aí, eu vou falar pra vocês que esse líder, ele é um daqueles personagens que eu só gosto por causa do porte dele, por causa do jeito dele de ser fodão mesmo, sabe? Tipo, ele é bruto e ao mesmo tempo bonito e ao mesmo tempo maravilhoso. Então a gente vai ver mais dessa história dele, o que levou à morte dele. A gente vai descobrir qual é o verdadeiro grande vilão dessa história, que no caso é o Jin Guanjiao, o irmão jurado ali do Lan Xishen. A gente vai ver algumas coisas ali desenvolvendo no Pier Lotus, principalmente a revelação sobre o núcleo dourado do Wei Wuxian, até porque se você repara, na segunda temporada ele não usa mais os poderes deles de cultivador normal, sabe? Tipo, ele só usa os poderes dele de cultivação demoníaca mesmo. Então a gente vai ter a revelação de o que aconteceu com o núcleo dourado dele.
E por que parece que de repente do nada ele parou de usar a espada, a Suibian. A gente vai ver também, eu espero que a gente veja também, mais interação entre o Wei Wuxian e o Lan Jian. E a gente vai ver também, o que a gente vai ver? Aí a gente vai ver também o exposed do Wei Wuxian. Todo mundo ali, até os juniores, descobrindo que aquele jovem Mo lunático e tal, ele na verdade é o Wei Wuxian que está no corpo dele, que ele agora, de novo, esse demônio surgiu de novo, vamos todo mundo contra o Wei Wuxian de novo. Só que agora o Wei Wuxian tem um grande protetor ao lado dele, uma pessoa que não vai sair por nada do lado dele. Outra coisa que eu espero também que tenha nessa última temporada é o Lan Jian bêbado. Eu acho que a gente vai ver várias cenas icônicas dele bêbado. E também acho que a gente vai ver também o segredo por trás das cicatrizes do Lan Jian. O Lan Jian, ele tem umas 30 cicatrizes de chicotadas nas costas e tem uma cicatriz de queimada aqui no peito dele, no peitoral dele. Então a gente vai descobrir o que levou ele, um personagem, uma pessoa tão disciplinada, tão regrada, a tomar essas chicotadas, a ter todas essas cicatrizes. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Marquem aí, curtem esse vídeo, comentem sobre ele, falem aí se vocês já assistiram Modal Zushi, o que vocês acham dessa história. E compartilhem para os amigos, que é uma forma de me ajudar a crescer cada vez mais no YouTube.